Naturalmente, eu começo agradecendo aos meus afilhados pela homenagem e alegria que me proporcionaram ao me escolher paraninfo da primeira turma de Engenharia de Controle e Automação de 2013. Depois de 5 anos de trabalho incessante, entre provas, 10 anos, entre provas, estágios e alguma forma de vida social, né? Aqui vocês estão. Conquistaram o título de engenheiros e engenheira, e hoje estamos celebrando esse feito. De minha parte, me toca o fato de me permitirem dividir esse momento na forma de paraninfo de vocês. E o discurso que segue será uma tentativa de expressar o sentimento que um professor frente a tamanha homenagem. E ele começa com o termo estado da arte. Estado da arte é uma expressão utilizada no jargão científico para se referir ao que há de melhor. Uma vez que se trata de ciência, a expressão nunca é utilizada sozinha. Sempre ouvimos um pesquisador dizer: este é o atual estado da arte em antibióticos, ciência dos materiais, engenharia genética, etc. Sempre o atual estado da arte, porque apenas a própria arte retém o título por prazo indefinido. A arte é eterna. O estado da arte, a ciência, não. Ainda assim, cientistas vivem em uma corrida frenética atrás do futuro estado da arte. Imaginem alcançando o que há de melhor em um determinado ramo. A sensação é eletrizante, apesar da certeza de que seu trabalho logo será obsoleto. Até a publicação, o autor é a única pessoa que conhece o que há de melhor, o atual estado da arte. Eu confesso me sentir muito desconfortável com esse uso desse termo, e para justificar meu desconforto, tenho de levá-los a uma experiência que tive há vários anos em uma ala no Museu do Vaticano, chamada Capela Sistina. Eu vi o que há arte no teto daquela capela. Um afresco de 40 metros de comprimento e 15 de largura a 20 metros do chão. Ela foi pintada por um escultor, o famoso Michelangelo, em 4 anos de trabalho incessante. 4 anos dedicados a uma única obra geraram um dos maiores feitos da humanidade. Nas palavras de Goethe, é impossível formar qualquer ideia apreciável sobre o que um ser humano é capaz de alcançar sem ter visto a Capela Sistina. Pergunta a historiadores, eles dirão que Michelangelo fez ali o seu primeiro afresco. Ele era um escultor, assinava suas cartas como Michelangelo, o escultor. E esbravejou quando foi comandado pelo Papa a pintar o teto da capela, dizendo: a tinta não é a minha arte. Isso, por sinal, é o meu ponto em comum com o gênio. A tinta também não é a minha arte. Mas, diferente de mim, ele era de fato um gênio. Aliás, uma das obras mais valiosas do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, se chama Estudos da Profetisa Líbia. É um rascunho de Michelangelo para um pequeno canto da capela. Um pouco maior que uma folha 4, mas nas mãos do gênio virou uma profetisa gigante de 4 metros de altura, capaz de preencher este palco. Se o rascunho é uma das obras mais valiosas de todo o nosso continente, imagine o original, no Vaticano. Não tem preço, não está à venda e nunca estará. Ao terminar a obra, após 4 anos de trabalho, Michelangelo escreveu ao seu pai, que morava em Florença, dizendo: terminei a capela que estava pintando. O Papa parece satisfeito. Em outra obra, quando esculpiu o túmulo de um nobre da família Medici, Michelangelo foi criticado por sua obra não ser um retrato fiel do modelo. Sua resposta foi que daqui a 2000 anos, ninguém se lembraria da aparência dele. De fato, não se passaram 500 anos. Sua obra sobrevive, as formas do modelo não. Diferente do que vemos na ciência, os trabalhos de Michelangelo ainda são obras-primas. Além disso, elas são únicas. Leibniz desenvolveu o cálculo de forma independente de Newton. Wallace descobriu o processo de seleção natural sem ter ouvido uma palavra de Darwin. E a teoria do heliocentrismo foi inventada por Aristarco de Samos 2000 anos antes de Copérnico. Por outro lado, se o mundo não tivesse Michelangelo, não teria o seu Davi, sua Pietà ou sua Capela Sistina. O mundo seria muito mais pobre. A vida e a obra de Michelangelo justificam o meu desconforto com o termo estado da arte. Quem somos nós, homens da ciência, os homens comuns, para almejar uma comparação com os artistas? Essas reflexões me levaram a algumas perguntas que considero de grande valor.
o que faz da arte eterna e o estado da arte temporário, como alcançar a arte, como produzir Michelangelos na ciência. Mas principalmente eu me pergunto por que usamos? Por que a ciência aspira a uma comparação com os gênios da arte? Quem somos nós para dividir a companhia das musas com Beethoven, com Shakespeare e Homero? Não parece que somos furões em uma festa que não fomos convidados e que não pertencemos? Talvez. Talvez esta ousadia seja exagerada. Mas por outro lado eu me pergunto, o que seria da ciência fora desse carnaval? Jogaríamos fora gênios do calibre de Euler, Galileu, Einstein, todos esquecidos na indiferença do tempo? Sem heróis e seus épicos, sem os antagonistas e protagonistas da história, nada de grandioso é alcançado. Nós somos alimentados pela nossa imaginação e ao permitir que ela seja colorida pelos nossos próprios feitos, completamos o ciclo. Fazemos um feedback positivo. Construímos porque imaginamos. Imaginamos porque construímos. Uma bola de neve produtiva é criada e nós ultrapassamos os limites uma vez impostos pela geração anterior. O cálculo veio da paixão de Newton da mesma forma que o teto da Capela Sistina veio da paixão de Michelangelo. Sem histórias, nós estaríamos encarcerados na Idade da Pedra, indistinguíveis de nossos primos peludos. Portanto, em muitas horas é mais importante a companhia das musas do que dos mestres, a poesia do que o formalismo. Acho que todos nos beneficiaríamos com uma pitada de poesia em nossas vidas. Devemos saber a hora certa de trocar o chapéu cientista pelo chapéu do artista. Muitas vezes é mais importante inspirar do que realizar. Lembre-se que precisamos de heróis para criar heróis, e enquanto Michelangelo criou uma centena de obras, ele inspirou milhões de pessoas. Ninguém realmente acredita em Einstein, que disse que a criatividade era mais importante do que o conhecimento. Ou nos mitos sobre Newton, que teria explicado o universo entre as frações de segundo que levam para uma maçã cair ao chão. A verdade nua e crua dirá o que de Galileu? Que ele realmente colocou o mundo em movimento com seu telescópio? Não, é claro que não. Mas eu prefiro imaginar que sim, que é claro que sim. Assim como eu gosto de pensar que a principal razão pela qual estou hoje aqui como paraninfo de vocês é porque consegui de alguma forma inspirá-los. E eu não consigo expressar a minha alegria por conseguir inspirar 23 engenheiros e uma engenheira a construir o futuro do nosso país. Simplesmente agradecê-los não seria suficiente, pois o meu sentimento é muito maior, ele envolve o Michelangelo, o estado da arte, Newton e as musas. Mas agora, meus afilhados, eu também dependo de vocês. Cabe também a vocês inspirar, através da divulgação dos grandes feitos, dos seus feitos, e principalmente através do vosso trabalho bem feito, eu peço que inspirem. Sejam o ótimo exemplo. Valorizem os seus feitos. Motivem e encantem as próximas gerações. Nessa caminhada, almejem a companhia das musas. Construam obras de arte. Sejam vocês os responsáveis pelo próximo estado da arte. Eu termino com um pouco de ousadia este ensaio com um breve poema sobre a dor de um jovem que acredita ser demasiado pobre para conquistar o seu amor. Ele lamenta: tivesse eu os panos bordados do céu, enredados em dourada e prateada luz, os panos azuis e sóbrios e negros, da luz, da meia-luz e da escuridão, deitaria estes panos aos seus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas meus sonhos. Deitei meus sonhos aos seus pés. Pise com carinho, você caminha sobre os meus sonhos. Daqui para frente, meus afilhados, são os meus sonhos que estão deitados aos seus pés. Pisem com carinho, pois vocês caminham sobre os meus sonhos. Muito obrigado.